Olá, eu sou Cacau Gondomar e hoje a gente está entrando no módulo 5 dessa oficina de produção cultural e gestão cultural com ênfase em realização e desenvolvimento de projetos culturais. Hoje a gente vai abordar dois temas muito bacanas, que é o público-alvo do seu projeto e também o plano de mídias e estratégias para a sua divulgação. Eu fiz questão de colocar esses dois temas no mesmo módulo porque um está diretamente relacionado ao outro. Quando a gente desenvolve um projeto cultural, é muito importante a gente saber quem é o nosso público-alvo, a que se destina aquele produto cultural que nós estamos pretendendo realizar, seja um espetáculo, um concerto, uma exposição, um DVD, para quem aquele produto cultural se destina. Nós falamos nos módulos anteriores da democratização de acesso. É claro que a arte e a cultura têm que ser acessível a todos. Quanto mais pessoas nós pudermos trazer para o nosso projeto cultural, para assistirem ao nosso projeto cultural, para participarem desse projeto cultural, quanto maior público nós tivermos, melhor para todos. Só que, é claro, dentro dessa coisa genérica, nós precisamos fazer um recorte, reconhecer o nosso público. A quem se destina o nosso produto cultural? A quem se destina este projeto cultural? Você pode fazer um recorte, por exemplo, sendo um produto cultural para crianças e para adolescentes, ou talvez para um público mais maduro, um público da terceira idade. Esse recorte pode ser que seja mais atraente, talvez, a um público feminino, ao público LGBTQIA+. Enfim, qual é o recorte que você vai fazer? Qual é o público-alvo para quem você quer direcionar o seu projeto? Mas lembrando sempre que temos que ser democráticos, que temos que atingir o maior número da população aos nossos produtos culturais. Então, seja específico na hora de determinar o seu público-alvo no seu projeto. O projeto pode ser, por exemplo, destinado a crianças, mas você pode dizer que toda a família pode também se interessar por aquele produto cultural. Então, nós temos que ser específicos no nosso recorte, porém abrangentes. E se o seu público-alvo for toda a população? Num exemplo, como eu falei da série de concertos, você vai realizar um concerto sobre compositores da música popular brasileira em uma praça pública com ingressos gratuitos. Ora, meu público-alvo é absolutamente todo mundo. Ok, seu público-alvo é absolutamente todo mundo, mas não coloque no projeto uma descrição vaga como público em geral. Tente definir o que é o público em geral. E o que é o público em geral? São pessoas de todas as classes sociais, todos os gêneros, todas as idades, que se interessem pela cultura, que se interessem pelas artes no Brasil. Então, é uma forma da gente também delimitar esse público tão genérico. Por que eu coloquei o público-alvo no mesmo módulo da sua estratégia de divulgação e do seu plano de mídia, que é o que a gente vai falar agora? Porque sabendo quem é o seu público-alvo, definindo quem são essas pessoas que você quer atingir com o seu produto cultural, você vai poder traçar uma melhor estratégia de divulgação. Você vai saber quais os melhores canais para usar para falar com o seu público. Se você tem um público mais jovem, você vai usar determinados tipos de plataformas e determinados tipos de veículo. Se você tem um público mais maduro, essa estratégia já muda. E os veículos serão outros, as mídias serão outras. Eu costumo dar o exemplo que eu tenho uma avó de 94 anos que tem um tablet e uma sobrinha de 15 anos que também tem o tablet dela. Cada uma tem seu tablet, mas elas não veem as mesmas coisas em seus tablets, elas veem coisas completamente diferentes. O conteúdo que a minha sobrinha gosta, o conteúdo que a minha sobrinha que tem 15 anos procura é completamente diferente do conteúdo que a minha avó de 94 anos assiste ali naquele tablet. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em que mídia, em que veículos, em que forma de comunicação a gente vai usar para atingir o nosso público-alvo. Qual será a melhor estratégia? É hora da gente pensar. Será melhor a gente colocar anúncio de jornal? Anúncio em jornal online, por exemplo? É um projeto de música? Podemos colocar spots de rádio?
podemos colocar busdoor circulando pela cidade, anúncios em imobiliário urbano, por exemplo, bancas de jornal, relógios de rua, talvez, quem sabe, um outdoor, ou até mesmo usar as redes sociais. As redes sociais são uma grande ferramenta na nossa divulgação. Só que você vai saber administrar essas redes sociais sozinho, as redes sociais do seu projeto, você vai conseguir administrá-las, fazer esse processo de divulgação sozinho? Ou talvez seja melhor contratar um gestor para as redes sociais. O gestor para as redes sociais vai conseguir te auxiliar melhor a saber quando postar novidades, se posta todo dia, se posta 3 vezes na semana, qual o fluxo dessas postagens, o que deve conter nessas postagens para atrair o seu público-alvo, qual o melhor horário para postar. Existe toda uma estratégia dentro das redes sociais para trabalharmos a divulgação dos nossos projetos. Às vezes eu vejo por aí, agora que a gente está em confinamento, eu tenho estado muito em contato com as redes sociais, está todo mundo muito conectado. Eu tenho visto projetos ou perfis de pessoas que postam às vezes a mesma coisa todo dia. Isso acaba, eu acho, ficando um pouco enjoativo. Então eu acho que se não há conteúdo novo a postar, não poste, aguarde um pouco, espere quando seu projeto tenha uma novidade, coloque a novidade no ar, fale com o seu público. Hoje em dia a gente tem tantas plataformas, a gente tem as redes sociais, Facebook, Instagram, temos o YouTube, temos agora o TikTok, que até pouco tempo eu nem sabia o que era, foi a minha sobrinha que me disse. Por exemplo, o TikTok é uma febre entre os adolescentes. Então, talvez para um público adolescente, o uso dessa mídia seja essencial para divulgar o seu projeto. Então, pensem com calma, estruturem seu plano de mídia. E assim como a gente tem esse gestor, esse gerente das redes sociais, que você pode chamar para auxiliar na divulgação do seu projeto online, a gente também tem os assessores de imprensa, que vão divulgar o seu projeto junto a mídias, junto a sites, a jornais, veículos que falem de cultura, e às vezes até um assessor de imprensa consegue cavar pautas relacionadas a seu projeto que nem sejam diretamente ligadas à cultura. Eu fiz um espetáculo uma vez, um espetáculo de dança, a respeito de Bispo do Rosário. E havia uma editoria Saúde e Bem-Estar sobre pacientes psiquiátricos que estavam desenvolvendo trabalhos artísticos. Então a assessora de imprensa conseguiu colocar nessa coluna de saúde e bem-estar uma matéria sobre o espetáculo, porque ela viu aí um link, ela viu uma relação entre o produto cultural e aquela coluna, aquela editoria. Então o assessor de imprensa pode te auxiliar a divulgar melhor nos jornais, nas revistas, nas rádios, o seu produto, o seu projeto cultural. Então pensem também no layout do seu projeto, de como ele vai aparecer para as pessoas, como é que vai ser a cara, como é que vai ser a logomarca do seu projeto. As fotos de divulgação também têm que ser atraentes para o público, tem que convidar o público a assistir o seu espetáculo ou a comprar aquele seu produto cultural. Então isso tudo é muito importante da gente pensar na nossa estratégia de mídia e de divulgação. Um release bem escrito para mandar para os veículos da imprensa, tudo isso a gente tem que pensar na hora de formatar o nosso projeto. Uma coisa interessante também em recortar o nosso público e entender o nosso público é que isso vai nos auxiliar também na captação de patrocínio. Por exemplo, se eu tenho um projeto que o meu público é voltado, o meu projeto ele é voltado muito para o público feminino, eu posso tentar captar recursos junto a empresas que falem também para esse público, conciliar o público do meu projeto cultural com o público de uma possível empresa patrocinadora. Isso é muito importante, esse recorte do público-alvo vai te ajudar não só na sua estratégia de mídia e de divulgação, mas também em encontrar possíveis patrocinadores, possíveis empresas que dialoguem com o mesmo público do seu projeto cultural. Então ficamos com essa dica aí, esse foi o módulo 5 e no próximo módulo a gente vai falar de ficha técnica, orçamento e impactos ambientais.